Audiobook A Vara do Pastor, volume 1, segunda edição, 2026, por Victor Rutef. É intitulado Os 144.000, o chamado à reforma. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Apocalipse, capítulo 14, verso 5. Agora, santifiquem o Senhor Deus em seus corações e preparem-se para estar com o Cordeiro no Monte Sião. O que é a vara do pastor? O propósito principal de A Vara do Pastor é desvendar o mistério há muito oculto sobre o tema sempre desafiador e muito discutido dos 144.000. Apocalipse 14, verso 1. Com o objetivo central de promover no povo de Deus aquela reforma completa, predita pelo Espírito de Profecia. Testemunhos, volume 8, página 251. Estas verdades divinamente reveladas são de suprema importância para a Igreja nesse momento. Devido às circunstâncias difíceis e provações pelas quais o povo de Deus em breve passará, sendo questões vitais para a salvação. Elas exigem uma ação decisiva, tanto dos ministros quanto dos leigos, para que se separem de toda mundanidade e se firmem na rocha sólida, obedecendo a toda a verdade conhecida pela Igreja, se quiserem escapar da ruína vindoura que atingirá todo pecador. Sua principal preocupação doutrinária é a verdade sobre os 144.000 e a correta compreensão de que se trata de uma questão de vida ou morte para todos. A vara a desdobra sob diversas perspectivas, cada uma delas exorta a denominação a se preparar para a gloriosa libertação dos santos e contra a inglória destruição dos pecadores, conforme prenunciado pela marcação e morte registradas em Ezequiel 9. Nenhuma nova denominação é definida e defendida. Pelo contrário, tal conceito é veemente combatido e, finalmente, são apresentadas provas irrefutáveis de que a denominação adventista do sétimo dia tem sido instrumento de Deus desde 1844 para levar adiante sua obra na terra e que a vara acrescenta poder e força à terceira mensagem. Primeiros Escritos, página 277. A vara do pastor, que pretende ser o antítipo do primeiro Êxodo, recebe seu nome da vara de Moisés, o instrumento pelo qual o Senhor manifestou seu poder na libertação dos filhos de Israel. A vara do pastor, a única vara que já falou, é predita e recomendada em Miqueias 6, versos 9. Ouvi a vara e aquele que a designou. Esta é a primeira edição revisada da Vara do Pastor, volume 1.
originalmente publicada em 1930, para torná-lo um prático livro de bolso. Os pontos abordados em outros números desta série de publicações foram omitidos e o conteúdo foi condensado. Em obediência ao mandamento do Senhor, devemos agora ouvir com ouvidos abertos a mensagem da vara sobre o selamento das primícias, os 144.000. E vi outro anjo subir do Oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas frontes. E ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse, capítulo 7, versos de 2 a 4. O mistério que envolve o selamento dos 144.000 provavelmente se compara a qualquer outro tema bíblico controverso. Teorias se acumularam apenas para mistificar e confundir ainda mais a verdade. Nenhuma denominação cristã parece ter escapado da controvérsia que, ao gerar muitas visões divergentes, apenas aumentou a divisão no protestantismo. Isso tem sido extremamente lamentável e muito mais entre nós, adventistas do sétimo dia, pois há muito tempo a mensageira do Senhor nos admoestou a nos esforçarmos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144.000. The Review and the Herald, 9 de março de 1905. E então, graciosamente, colocou em nossas mãos o conhecimento necessário para o tempo presente sobre quando e onde, por quê e o que é o selamento. Este selamento dos servos de Deus, revelou o Senhor, é o mesmo que foi mostrado a Ezequiel em visão. Testemunhos para Ministros, página 445. Leia Ezequiel 9. E ampliando o assunto, a mensageira escreveu, especialmente na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144.000 que comparecerão irrepreensíveis diante do trono de Deus, eles sentirão mais profundamente os erros do povo professo de Deus. Testemunhos, volume 3, página 266. Assim, a marcação ocorre na igreja por causa das abominações praticadas em seu meio. Portanto, a remoção daqueles que fomentam as abominações é obra final da igreja, não a do mundo. Com esse conhecimento fundamental em mãos, a igreja deveria ter prosseguido de maneira iluminada com o progresso da verdade. E no tempo determinado, ter sido capaz de desvendar o mistério. Mas, por não obedecer à voz do Senhor e, portanto,
não andar na luz e não avançar de conhecimento em conhecimento, ela se perdeu e, consequentemente, tem vagado por anos no deserto das teorias, por assim dizer. Enquanto ela estava confusa sobre o assunto, o Espírito da Verdade declarou que o silêncio sobre ele seria então eloquência. Mas eloquência por quanto tempo? Para sempre? Obviamente não. Mas somente até que o próprio Senhor desenrole o pergaminho, o selamento comece e o assunto se torne verdade presente. Então, o silêncio não poderia mais ser eloquência, na verdade, nem mesmo possível. Não se algum dia houver 144 mil pessoas seladas e preparadas para estar com o Cordeiro no Monte Sião. Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Um conhecimento profundo do assunto deve ser necessariamente tão importante quanto um conhecimento abrangente de Daniel 7. Apocalipse 13 e 17, as mensagens dos 3 anjos em Apocalipse 14, ou qualquer outro mistério ou profecia bíblica revelada. E como alguém pode escapar da matança sem saber o que é selamento, a marcação, quando ocorrerá e onde será? Assim, enquanto por um lado se vê a absoluta necessidade e, portanto, a certeza absoluta de que a inspiração revelará plenamente o assunto no momento da obra final para a Igreja, por outro lado, se vê a consequente impossibilidade absoluta de alguém descobrir toda a verdade antecipadamente. Qualquer pensador sabe que revelar a verdade antes do tempo a teria tornado vã, inútil e ineficaz, assim como revelar a verdade sobre a imagem da besta anos antes ou 1 minuto depois de ela realizar sua obra enganosa. Mas na hora predestinada, o momento em que a inspiração desvenda o mistério, todos podem contemplar a verdade e dela se beneficiar. Felizmente, podemos então nos esforçar inteligentemente para estar entre essa companhia irrepreensível e sermos selados com ela, se buscarmos com sinceridade e firmeza conhecer a verdade a tempo. Quando? Alguém pergunta. Começará essa obra final para a Igreja? Obviamente, ela já está em andamento. A luz está sendo derramada sobre o assunto, dissipando as trevas que o envolviam há muito tempo. Tendo, consequentemente, se tornado verdade presente para iluminar o caminho pelo qual os 144 mil devem seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse, capítulo 14, verso 4. Ela deve ser proclamada aos 4 ventos. Em 1844, como todos os adventistas do 7º dia sabem, a irmã White teve uma visão dos 144 mil, sinalizando o início da ascensão do anjo selador vindo do leste. Apocalipse, capítulo 7, versos de 2 a 4. A partir de então, ele ascendeu e os santos
aguardavam sua chegada. Finalmente, em 1929, por meio das lições da escola sabatina, o Senhor anunciou em toda a denominação adventista do sétimo dia que o anjo havia chegado. Então, o pergaminho começou a se desenrolar e a presença do anjo passou a ser sentida por muitos daqueles que ansiavam pela verdade e justiça. Mas como podemos ter certeza, questiona outro, de que esta e outras publicações relacionadas são o fruto genuíno do desenrolar do pergaminho e da chegada do anjo selador? Simplesmente, se o requerente aqui em julgamento for vindicado por todas as escrituras relevantes e outros testemunhos inspirados. E se for, então, a única conclusão admissível é que a hora divinamente designada e a muito esperada chegou, e que esta literatura é o instrumento usado pela inspiração para tornar o evento conhecido ao povo de Deus. Visto que, como vimos anteriormente pelo espírito de profecia, o selamento e a matança ocorrem na igreja durante a obra final para ela. Eles não poderiam ser anteriores ao tempo presente. E a própria profecia mostra que o selamento deve começar em um momento em que a vida espiritual da igreja está em seu ponto mais baixo, quando ela está contaminada pelo pecado, em excessiva iniquidade. Ezequiel, capítulo 9, verso 9. Pois esta é a sua condição impura que leva um Deus Santo a realizar em seu meio a obra de marcar, selar os santos e eliminar os pecadores dentre elas. Como ela chegou a este estado? A serva do Senhor responde tristemente: o Senhor não nos fechou o céu, mas o nosso próprio caminho de contínuo afastamento de Deus nos separou dele. O orgulho, a cobiça e o amor ao mundo têm habitado em nossos corações sem temor de serem expulsos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm se alastrado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que a paz e a prosperidade espiritual estão presentes em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu líder, e está recuando firmemente em direção ao Egito. Contudo, poucos se alarmam ou se surpreendem com a sua falta de poder espiritual. Dúvida e até mesmo descrença nos testemunhos do Espírito de Deus estão contaminando nossas igrejas em todos os lugares. Testemunhos, volume 5, página 217. Nós nos afastamos dos antigos marcos, voltemos a eles. Se o Senhor é Deus, sirvam-no. Se Baal, sirvam-no. De que lado você está? Testemunhos, volume 5, página 137. Ao observar o estado de seus seguidores declarados hoje, Jesus vê ingratidão vil, formalismo vazio, hipocrisia insincera, orgulho farisaico e apostasia. Testemunhos, volume 5, página 72. Quem pode dizer sinceramente:
Nosso ouro foi provado no fogo, nossas vestes estão imaculadas pelo mundo. Vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça, despojando-as. Ele expôs a impureza que estava por baixo. Então ele me disse: você não vê como eles pretensiosamente encobriram sua impureza e corrupção de caráter? Como a cidade fiel se tornou uma prostituta? A casa de meu pai se tornou uma casa de comércio, o lugar de onde a presença e a glória divina se foram. Por isso há fraqueza e falta força. Testemunhos, volume 8, página 250. Chegou a hora de empreendermos esforços sérios e poderosos para livrar a igreja da lama e da imundície que estão manchando sua pureza. Testemunhos para Ministros, página 450. Assim, com humilhante certeza somos levados a ver e a reconhecer que a condição da igreja é deplorável aos olhos de Deus. Testemunhos, volume 3, página 253. E é um fato lamentável admitido por todos os informados e honestos da denominação que, embora ela venha declinando espiritualmente há anos, mas nunca havia atingido o nível atual, no qual quase não conserva nenhuma de sua antiga distinção perante o mundo. A morte espiritual, lamenta a voz da inspiração, atingiu o povo que deveria manifestar vida e zelo, pureza e consagração, pela mais sincera devoção à causa da verdade. Os fatos referentes à real condição do povo professo de Deus falam mais alto que sua profissão e tornam evidente que algum poder corrou a cabo que os ancorava à rocha eterna e que eles estão à deriva do mar, sem mapa, sem bússola. Cristo Nossa Justiça, página 36, edição de 1941. Homens e mulheres estão nas últimas horas da graça e ainda assim são descuidados e estúpidos, e os ministros não têm poder para despertá-los. Eles próprios estão adormecidos, pregadores adormecidos, pregando para um povo adormecido. Testemunho, volume 2, página 337. De fato, está ganhando terreno no mundo a convicção de que os adventistas do sétimo dia estão dando um som incerto à trombeta, que estão seguindo o caminho dos mundanos. Testemunho para Ministros, página 86. Por todas essas e outras razões, alguma das quais desconhecemos, um Deus puro e santo está afiando a sua espada no céu para cortar aqueles que não suspiram e choram. Oxalá todo professo morno pudesse perceber a obra de purificação que Deus está prestes a realizar entre seu povo professo. Testemunhos, volume 1, página 190. Prestem atenção neste ponto. Aqueles que recebem a marca pura da verdade, operada neles pelo poder do Espírito Santo, representada por uma marca do homem vestido de linho, são aqueles que suspiram e clamam por todas as abominações que são cometidas na igreja. Testemunhos, volume 3, página 267.
O selo de Deus será colocado na testa somente daqueles que suspiram e clamam pelas abominações cometidas na terra. Testemunhos, volume 5, página 212. Necessariamente, enquanto o juízo investigativo avança no céu, enquanto os pecados dos crentes penitentes são removidos do santuário, haverá uma obra especial de purificação, de remoção do pecado entre o povo de Deus na terra. O Grande Conflito, página 425. Agora que esta obra especial está em andamento, não há mais dúvida de que os dias da purificação da Igreja estão se aproximando rapidamente. Deus terá um povo puro e verdadeiro. No grande peneiramento que em breve ocorrerá, seremos mais capazes de avaliar a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, em que o Senhor manifestará que o seu leque está em sua mão e purificará completamente a sua eira. Testemunho, volume 5, página 80. Em outra visão memorável desta mesma obra crucial, a irmã White viu anjos apressando-se de um lado para outro no céu, descendo à terra e subindo novamente ao céu, preparando-se para a realização de algum evento importante. Então, eu vi outro anjo poderoso. Ela continua, encarregado de descer à terra, unir sua voz à do terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram concedidos ao anjo, e à medida que ele descia, a terra era iluminada por sua glória. Essa mensagem parecia ser um acréscimo à terceira mensagem. Primeiros Escritos, página 277. E somente aqueles, afirma o Espírito da Verdade, que resistirem à tentação na força do Todo-Poderoso terão permissão para participar da proclamação da mensagem do terceiro anjo, quando ela se transformar em um alto clamor. The Review and the Herald, 19 de novembro de 1908. A grande questão que se aproxima eliminará aquele que Deus não designou, e ele terá um ministério puro, verdadeiro e santificado, preparado para a chuva serôdia. B. 55, 1886. Porque os pecadores são retirados dentre os justos, antes que a terra seja iluminada com a glória do anjo? Porque um pecador pode espalhar trevas que excluem a luz de Deus de toda a congregação. Testemunho, volume 3, página 265. A clara sequência de fatos aqui apresentada demonstra conclusivamente que estamos agora na obra final da Igreja, no tempo do selamento dos 144.000. Que o selamento, a marcação, o peneiramento, a sacudidura e a obra especial, o evento importante e a obra final e a purificação resultam igualmente na destruição dos não selados e na purificação dos selados. Sim, esta é a preparação para o tempo de angústia, o alto clamor, a obra final do mundo. Obviamente, então, a mensagem final para o mundo
é proclamada somente pelos fiéis. E o povo de Deus, durante as pragas, está salvo, sem nenhum infiel entre eles. Assim, o tema dos 144.000, com seus assuntos interrelacionados, vindo à tona de forma clara e harmoniosa, mostra que o chamado da hora 1/10 aos trabalhadores na vinha do Senhor está em andamento e que agora é o momento de nos esforçarmos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144.000. Derive-o em The Herald, 9 de março de 1905. E agora, essa identificação dos 144.000 fez com que a identidade da grande multidão, Apocalipse capítulo 7, verso 9, se tornasse uma questão quase tão controversa. Portanto, a responsabilidade assumida nesta série de identificar os primeiros frutos, ou seja, as primícias, impõe uma responsabilidade proporcional de identificar os segundos frutos, a grande multidão.